Deus nos ama, meus queridos. Deus nos ama. Obrigado. Obrigado, meu mano. Quando Deus nos criou, só um momento. Quando Deus criou cada um de nós, Ele nos criou com um propósito. Nos criou com um propósito. Mas, além desse propósito que Deus nos criou, Ele nos criou também para sermos felizes, para sermos alegres. Em outras palavras, Ele nos criou para ter paz. Porque pensa só, uma pessoa sem alegria, ela não consegue ter paz. Não é verdade? A paz é ligada à alegria. Não tem como você estar... A alegria é ligada à paz. Não tem como você ter paz, sim, falando de uma maneira humana, não tem como você ter paz tendo angústia. São duas coisas, uma é contrária à outra. Mas o propósito original de Deus para todos nós é que nós tivéssemos o quê? Alegria e paz. Alegria e paz. Só que o que aconteceu, né? Vocês que sabem que lá em Gênesis nós tivemos o quê? A queda. Existia todo um plano para o homem seguir. Ele teria vida em abundância, ele teria paz. Para vocês terem uma ideia, o Jardim do Éden, vocês sabem a tradução de Jardim do Éden? Seria algo como o Jardim das Delícias. O homem teria alegria e paz completa. Quando Deus criou o homem, foi isso que Ele fez, na verdade. Ele pegou, a Bíblia fala lá que colocou eles no jardim. De certa forma Ele falou assim, olha, tá aqui, é isso aqui que eu quero para vocês. Para todos vocês. Mas o que aconteceu? O homem quis escolher outro caminho. O homem rejeitou. Não é que o plano de Deus falhou, não é que o plano de Deus não deu certo, é que o homem simplesmente quis ignorar o plano de Deus, que era o quê? Ter alegria e ter paz. A única coisa que Deus pedia em troca era que Ele queria o quê? Um relacionamento com o homem. Mas a raça humana preferiu o quê? O pecado. Preferiam andar por outros caminhos. E o que aconteceu? Tudo isso que a gente está vendo aí hoje. Tristezas, angústias, né? Quem daqui de nós não tem problemas, está livre de problemas? Não tem. Todos nós temos problemas. Algumas pessoas com problemas maiores e outras pessoas com problemas menores, mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem angústias, todo mundo tem tribulação. Em algum momento, todos nós vamos perder a nossa paz. Mas o que eu quero trazer hoje para nós aqui? Eu ministro muito sobre paz, né? Vocês, não sei se vocês já repararam. Eu ministro muito sobre paz. Talvez Lutero falava isso, eu já citei aqui, né? Lutero falava que a gente ministra aquilo que mais a gente tem falta, mais a gente precisa para nós mesmos. Então não sei se é por isso, mas eu gosto de ministrar sobre paz. É algo que a gente tem que bater na tecla todo o tempo, porque de uma hora para outra a gente está em cima, está legal, está bem, tudo e tal. Acontece uma coisinha, acabou a nossa paz. Não precisa nem ser a pandemia. Quando acontece uma coisa pequena, que a pandemia foi um motivo até legal para perder a paz, né? Se for assim dizer. Mas não, às vezes acontecem coisas simples na nossa vida e a gente perde a paz. Mas por que isso acontece? Porque falta, de certa forma, em nós a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Quais são o que eu posso ter em Cristo Jesus? O que eu posso ter em Cristo Jesus? E é sobre isso que eu quero falar essa noite, mais uma vez, falar sobre paz, essa tarde, né? Como ter paz em meio às tribulações, como Ezequiel sempre fala, né? Está em guerra, mas em paz.
Porque, queridos, nós não somos desse mundo. Esse mundo vai ser todo o tempo pancado em cima de nós. Mas nós temos que saber viver em paz. Porque vivendo em paz nós vamos ter o quê? Alegria. Nós vamos voltar para o plano original de Deus. Eu queria convidar vocês para abrir a nossa palavra aqui em João, capítulo 16. Quando os irmãos abrem aí, né, aproveitar. Parabéns para você que venceu o cansaço, venceu a vontade de ficar em casa, não vou acompanhar só pela live, e decidiu estar aqui conosco, certo? Vocês viram, né, que teve uma queda, né? Primeiro culto, que legal, encheu, tive que controlar. Segundo culto já diminuiu mais. Terceiro culto agora o pessoal tá. Então, vamos incentivar os irmãos a voltarem, amém? A igreja voltou. Como eu falei no último culto, na quinta-feira, nós somos a capital que melhor está em relação ao coronavírus, pessoal. Coronavírus aqui está nulo, basicamente. Todo dia é só quedas e mais quedas nos casos de coronavírus. E aqui na igreja nós estamos tomando todas as medidas de segurança. Não tem por que ter medo de vir. Você que pode estar aí assistindo agora, receoso de vir ainda à igreja. Pode vir. Pode vir. Deus honra, queridos. Deus honra. Eu tenho exemplo. Eu citei esse exemplo quinto, eu vou citar esse exemplo toda vez. Toda vez. Eu doente com Covid-19, testado e dando positivo, eu tenho como provar. Estava lá, eu, Larissa, Jonatas e Naira no quartinho fazendo as transmissões do culto. Pergunta se algum deles três sentiu alguma coisa. Não, Ciro, foi de certa forma, foi até uma displicência nossa, né? Se for analisar assim, poxa, eu estava. Mas não pegaram nada. Se fizer teste, se duvidar, estão imunes agora. Deus honra, porque estávamos fazendo a vontade do Senhor. E nesse momento, o que Deus pede de nós é tão pouco só. Vamos congregar, pessoal, vamos voltar a congregar. Não vamos usar mais a Covid-19 como desculpa para não congregar. Deus teve misericórdia com o Amazonas, querido. Vocês viram como estávamos antes e como estamos agora. Josi, tem alguém na porta. Abriu. Deus teve misericórdia de nós. Então, bora lá, voltando aqui à ministração, né? Você que está acompanhando na live, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, amém? João capítulo 16, versículo, deixa eu só ver aqui na minha anotação. Vamos começar do versículo 24, diz assim, João capítulo 16, versículo 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai vos ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar, querido Deus Pai, nós te agradecemos por tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a ministração dessa noite, que seja verdadeiramente a mensagem que o Senhor quer passar para a igreja do Evangelho Vivo, passar para cada um dos meus irmãos que estão acompanhando de suas casas, em nome de Jesus, amém. Eu estou, acho que uns 4 cultos que eu ministro só em João, né? Com exceção do último culto que eu ministrei, que foi o nosso retorno, mas estamos seguindo aí desde João 14, né? Qual é o contexto dessa situação?
Jesus aí estava se despedindo dos discípulos. Vamos lá, voltando, né? Lá em João 14, na verdade, começa lá em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Começa todo Jesus se despedindo, Jesus lava os pés dos discípulos. É anunciado que Judas seria o traidor. Depois que Judas sai, eles fazem a ceia. Aí Jesus começa a ter uma conversa com eles, porque Jesus começa a ver que os discípulos estavam para baixo. Jesus, eu imagino, né? Jesus pegou, parou, fez a ceia, né? Todo mundo aqui já sabendo o que ia acontecer. Já pensou a tristeza daqueles homens, querido? Cara, Jesus vai embora. Jesus vai morrer. E ele, na verdade, Jesus, eu nem lembro se ele falou, ele só falou nessa parte aqui que ele iria para um lugar que ninguém podia ir. Aí, poxa, Jesus vai deixar a gente. E eles estavam tristes, estavam atribulados lá. Aí Jesus começa lá em João 14, olha, não fiquem aflitos. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu vou para um lugar, mas eu vou preparar algo para que a gente fique todos juntos. Aí em João capítulo 15, né? Cadê? João capítulo 15, Jesus começa a falar que eles sempre vão estar juntos, pois ele é a videira e os discípulos são os ramos. Nós somos os ramos. E aqui chegamos no versículo 16. Jesus terminando ali a sua despedida, né? E a primeira coisa aqui que ele fala e que chama a atenção, que serve para nós como ter paz em meio à tribulação, é o que ele fala aqui no versículo 25, se eu não me engano. Deixa eu ver se é esse mesmo. 16, versículo 25. 26, olha aí, ó. Olha, é bem profundo isso aqui, queridos. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem em mim. E ele está falando assim, olha, vocês vão pedir as coisas em meu nome, mas eu não vou nem precisar chegar lá com Deus Pai e falar, olha, eles estão pedindo isso, porque Deus Pai ama tanto vocês, que Ele vai direto ouvir vocês. Eu vou ser só o caminho, eu não vou nem ser a espécie de telefone sem fio, fala para Jesus, Jesus fala para Deus. Não, Deus Ele nos ama tanto, que quando nós estamos com seu Filho, é como se nós tivéssemos um link direto com Deus Pai. É isso que Jesus está falando, olha, vocês vão pedir as coisas, eu não vou nem precisar falar com o nosso Pai, porque o nosso Pai ama tanto vocês, que Ele vai estar ali, vai estar ouvindo cada um de vocês. Então o primeiro ponto é esse, como ter paz em minha tribulação, é ter a plena consciência, que o Deus Pai está conosco, o Deus de amor está conosco, e Ele nos ama, Ele nos ama, e queridos, Ele não nos ama porque Jesus morreu na cruz, não. Jesus morreu por eles, por isso eu amo eles. Na verdade é o contrário. Jesus morreu porque Ele nos amou primeiro. De tanto Ele nos amar, que Ele deu o seu Filho por cada um de nós. Aí, né, pensando nisso, cara, Jesus deu o seu próprio Filho, que é Deus. Ele tirou lá em Efésios, Filipenses fala que Ele se despiu de toda a sua glória, se esvaziou. Você acha mesmo que Ele vai desamparar cada um, vai nos desamparar? De maneira nenhuma, não tem como Deus nos desamparar. E depois que a gente pega isso e coloca de fato na nossa mente, porque, queridos, desde lá do Éden a gente tem esse problema, a gente não confia em Deus. Lá no Éden, o que Deus falou? Olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela. Aí lá vem Satanás na forma lá da serpente. Ei, é verdade que Deus disse isso aqui? Aí o que o ser humano sempre tende a fazer? Será que Deus está certo? Poxa, Ele disse que não me abandonaria. Será? Por isso que se ferra. Por isso que o ser humano todo o tempo está na tribulação, porque não confia em Deus. Ele falou, olha, eu amo vocês, eu nunca vou desamparar vocês, porque ele fala em Isaías, porque foi eu que criei vocês, eu que fiz vocês crescerem, e quando vocês estiverem velhos, até na sua velhice, eu vou cuidar de vocês. Quando a gente começa a entender isso, a paz vem naturalmente, queridos, a paz do Espírito, a paz que em João mesmo fala, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, é uma paz
diferente da do mundo, porque é uma paz que excede todo entendimento. Depois que você passa a compreender isso, Deus me ama, Deus me ama, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Automaticamente, você declarando essas palavras, o Espírito Santo vai trazendo paz ao seu coração, vai trazendo paz, e você não se desespera. Então, primeiro ponto de como se manter em paz em meio às tribulações, é tendo essa certeza: Deus me ama, e Ele está tão próximo de mim, que tudo que eu peço a Jesus, Ele já está me ouvindo, porque Ele é próximo de mim. Segundo ponto, o que os discípulos começam a indagar, uma revelação trazida pelos discípulos, aí no versículo 30, olha aí, cadê 30? 29, então os discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente, e não emprega nenhuma figura. Agora vemos, por que eles estão falando isso aqui? Só um ponto, que Jesus fala, isso aqui é como se fosse também, de certa forma, uma conclusão do livro de João, porque se você vê João, João, foi escrito, o escritor pegou os sermões mais simbólicos aqui de Jesus. Jesus compara o primeiro o quê? Eu sou o pão da vida. Jesus se compara ao templo, olha, eis que esse templo, se derrubar, ele se levanta em 3 dias. Jesus se compara à água da vida. Mas aqui não, aqui Jesus, é como se ele tivesse revelado claramente, olha, tudo isso que eu falei para vocês, eram formas de expressar o quanto eu amo cada um de vocês. Se eu falei que eu sou a água da vida, que quem tem sede e beber da minha água não terá mais sede, é eu falando que eu não iria deixar vocês sofrerem. Se eu sou o pão da vida, é que eu daria para vocês, eu falando que eu daria para vocês a vida eterna. Se eu digo que se derrubar o templo e volta de novo em 3 dias, é dizendo que tudo eu posso fazer por vocês. E aí Jesus aqui no final já está, olha, Deus ama cada um de vocês. Jesus já está, não vou mais usar nenhum símbolo com vocês, eu vou falar claramente, olha, se vocês não entenderam, tanto que Jesus até indaga aqui, poxa, agora que vocês entenderam tudo isso, que Jesus fala, que os discípulos falam, agora sim o Senhor está falando claramente com a gente. Aí os discípulos, poxa, aí Jesus até parece meio decepcionado, agora que vocês vão entender tudo isso, tanto tempo estou convosco, porque é isso mesmo, Jesus está falando claramente, olha, vocês vão passar por muitas coisas, vão passar, isso é verdade, mas o nosso Deus Pai ama tanto cada um de nós, que Ele não vai deixar a gente sofrer. Aí os discípulos falam, agora, revelação dos discípulos aqui, versículo 30, agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não precisa que alguém lhe pergunte. E esse é o segundo ponto, porque nós não devemos nos impactar com as tribulações, porque como ter paz na tribulação? É tendo essa consciência, nosso Deus tudo sabe, tudo sabe. A gente fica com raiva às vezes a gente fica zangado com as coisas que acontecem com a gente, angustiado, porque nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer depois, aí a gente se zanga. Mas na verdade, querido, a palavra do Senhor fala que, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando por algo ruim hoje, por alguma angústia, como alguma tribulação, mas lá na frente, isso vai ser bênção na sua vida. Lá na frente, você vai ver que era Deus te preparando para algo maior, Deus te preparando para algo bom. Deus tudo sabe, querido. Deus está no controle de tudo. O pastor Xavier pregou aqui na quinta-feira. Deus está no controle de tudo. E se você entregou a sua vida a Ele, pronto, descanse. A questão na verdade é justamente essa, Desde lá do Jardim do Éden, de novo, tudo de ruim começou ali, querido. A gente tende a querer o controle para a gente.
A gente quer fazer do nosso jeito, e vai e se lasca. Mas se nós entregarmos o controle da nossa vida verdadeiramente a Deus, pronto. Porque pensa só, você vai estar entregando o controle da sua vida àquele que tudo governa, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Lá, eu vou até reler aqui, o pastor Xavier leu, é Isaías capítulo 40, bora lá. Isaías capítulo 40, vamos ler a partir do versículo 12. Isaías 40, versículo 12 é como se fosse ali, como o pastor Xavier falou aqui na quinta, é o currículo de Deus, olha lá. Esse é o Deus que está disposto a nos ajudar. Esse é o Deus que pede, olha, dê para mim a sua vida, dê para mim o controle da sua vida, que tudo de paz eu vou dar a você. Olha lá, ó, versículo 12, Isaías 40, versículo 12. Deixa eu conferir aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro e o ensinou? Com quem que ele se aconselhou para que desse compreensão? Quem ensinou a vereda da justiça e quem ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Nem toda a floresta do Líbano seria suficiente, nem animais lá bastariam para sacrifícios. Versículo 17, diante dele, todas as nações são como o que é um nada, e ele as considera como menos que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e a forja de prata. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer a imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos seus moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e desenrola como uma tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou a terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês hão de comparar aquele que é sem igual, diz o santo? Levantem-se os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas, aquele que faz seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais chama cada uma pelo seu nome, por ser ele de grande força e grande em poder. Esse é o nosso Deus, queridos, o Deus que de todas as infinitas estrelas conhece cada uma pelo seu nome, o Deus que fez tudo, o Deus que está assentado sobre o círculo da terra. Interessante que a Bíblia fala que a terra é redonda, tá? Diga-se de passagem, história de terra plana aí não existe não. Deus está assentado sobre o círculo da terra, Ele governa, queridos, nada escapa do controle dEle. E se você entregar a sua vida, vai voltar lá para o plano original, que fala que, olha, eu é que sei o que é melhor para cada um de vocês, eu quero lhe dar paz e não mal, meus planos são de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que cada um de vocês deseja. E todos nós queremos o quê? O que o ser humano sempre quer? Paz. Só, queridos, é isso, você só terá paz se entregar plenamente esse controle a Ele. Para encerrar, né, João, vamos lá voltar para João, capítulo 16, né, versículo 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui, queridos,
está a chave. O Ministério de Louvor pode estar. Aqui está a chave de tudo. Na verdade, a gente sempre cita, né? Só a parte B do versículo, né? Nesse mundo eu passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem uma condição para tudo isso, que está aí no início do versículo, olha. Cadê? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que nós possamos ter paz, é necessário que nós estejamos em Jesus, que nós estejamos em comunhão com Ele. Porque, querido, se assim não for, querido, vai ser todo o tempo. Você até pode ter momentos de alegria, mas até mesmo na alegria vai chegar uma hora que você vai se sentir um vazio. Tipo, cara, está faltando algo. Porque só quem preenche esse vazio, queridos, é Jesus. Só quem preenche tudo aquilo que o ser humano tem necessidade é Jesus. Por isso que ele fala, olha, se vocês permanecerem em mim, vocês até vão passar por aflições, mas vocês vão ter paz. Porque pensa só, querido, como assim isso? Porque permanecendo em Jesus, nós vamos ser um com Ele. Ou seja, se a nossa vida é cheia de dúvidas, quando nós estamos em Cristo, nós estamos com aquele que sana todas as dúvidas. Se nossa vida é cheia de medo, quando nós estamos com Cristo, nós vencemos todos os medos, porque Ele já venceu todos os medos. Quando nós estamos com Cristo, medo, sei lá, medo de tentação, Satanás, tentações, tudo e tal, nós vamos estar com aquele que venceu Satanás. Até o príncipe dos horrores, né? Qual é o principal medo do ser humano? A morte. Estando em Jesus, nós vamos estar com aquele que venceu a morte. Ou seja, não importa o que venha, eu vou estar com aquele que já venceu. Pode pensar aí na sua maior preocupação. Qual é a maior preocupação? Doença? Jesus já venceu a doença. Qual é a maior preocupação? Pobreza? Jesus já venceu a pobreza. Maior medo são as tentações, é Satanás, é isso? Jesus já venceu. E no fim de tudo, eu tenho medo da morte, tudo e tal. Jesus já venceu a morte. Porque, querido, se você estiver em Jesus, a partir do momento que você fechar seus olhos aqui nessa terra, você vai abrir seus olhos num lugar muito melhor, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá doença, um lugar onde verdadeiramente nós teremos a plena alegria e a plena paz. Mas isso não quer dizer que a plena alegria e a plena paz só vai começar quando nós morrermos. Não, ela já pode começar a partir de hoje. Se você seguir aqui essas instruções, né, que são bíblicas, ter consciência de quem Deus é, ter consciência que Deus lhe ama, ter consciência que Deus é todo poderoso, e tendo a consciência que em Jesus você já venceu todas as coisas, você vai começar a ter uma vida de alegria e uma vida de paz a partir de hoje, queridos. A partir de hoje. Porque, queridos, desde o começo o plano era esse. O plano era esse, não, o plano continua sendo esse. Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Deus quer nos dar alegria, Deus quer nos dar paz. Tanto que Ele fala em diversos versículos, olha, entreguem para mim o fardo de vocês que está pesado, dá para mim, e pega o meu que é levezinho. Versículo que até a Larissa postou essa semana, né? Lá o apóstolo Pedro fala, olha, lancem sobre Ele toda a ansiedade que vocês têm tido, porque Ele cuida de cada um de vocês. E vários outros versículos que Ele fala exatamente isso, olha, só confia em mim, só entrega as coisas para mim que eu vou resolver para você. Amém, meus queridos? Que Deus possa tocar no coração de cada um de nós essa noite. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor.